there is a very important Há um chapter. capítulo muito importante no livro do Apocalipse. Estou falando do capítulo 12 do Apocalipse. Recebo muitos e-mails perguntando se faríamos um curtas do Apocalipse com relação ao capítulo 12. E é exatamente isso que faremos nesse momento de nosso estudo. O capítulo 12 do Apocalipse é fundamental, pois oferece uma visão global, geral, para o livro do Apocalipse. Da mesma forma, vemos a principal mensagem do livro do Apocalipse sendo revelada claramente no capítulo 12. Agora gostaria de te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Mas antes de ler, você deve orar, pedindo que Deus lhe dê discernimento e compreensão para entender este capítulo tão importante. Que você ore antes de ler e depois de completar os 18 versículos. E que você não leia apenas uma única vez, mas muitas vezes. Lidar com a Sagrada Escritura repetidas vezes irá lhe dar uma melhor compreensão de qual é a verdade de Deus dentro de qualquer capítulo que você estudar. Existe um outro problema quando você confia em comentaristas, pois muitos dos mais famosos comentaristas cristãos têm dificuldades com relação a este capítulo 12. E a razão disso é que eles têm alguns problemas com suas crenças teológicas. Assim, quando eles chegam ao capítulo 12, baseados nesta bagagem teológica que eles trazem, eles encontram dificuldades. E, portanto, o que eles frequentemente dizem sobre este capítulo é incorreto. Dessa forma, a mensagem para nós é que a teologia não deveria ditar nossa compreensão da Sagrada Escritura. Ao contrário, a nossa compreensão da Sagrada Escritura que deveria ditar e formar nossas crenças teológicas. Então, vamos começar. Olhe comigo no versículo 1. No versículo 1 tem um sinal. E esse sinal é usado para dar uma informação. Muitas vezes é um símbolo muito conhecido para auxiliar o leitor. Nesse caso, o sinal que aparece aqui é uma mulher. Aprendemos que outros estudos que, quando uma mulher é o tema principal, quando o objetivo principal da Sagrada Escritura evidencia uma mulher, esse fato muda o contexto do que quer que tenha sido para algo novo. E o que é esse contexto novo? A redenção. Quando você olha em Apocalipse capítulo 12, claramente se vê que o tema principal é o da redenção, a obra da redenção e também o resultado da redenção. Vamos então para o versículo 1. Vemos que há uma mulher, e esta mulher, está escrito, ela está vestida, e essa roupa representa obras, ações, comportamento e caráter. Ela está vestida com o sol, e a maioria dos estudiosos vê o sol, essa luz radiante, referindo-se à glória. E sabemos que a redenção é poderosa e pode provocar uma mudança gloriosa numa pessoa que estava se dirigindo para o julgamento da ira de Deus. E essa pessoa, que está sendo redimida agora, tem uma esperança do reino. Ela estará no reino, onde ficará para sempre na presença de Deus. Quanta glória! Foi dito que não apenas esta mulher está vestida com o sol, mas também seus pés estão sobre a lua. Isto fala sobre autoridade. Então temos a glória e a autoridade surgindo de uma experiência redentora. E para nós, que fomos redimidos pela fé no Evangelho, Deus nos dá a autoridade, o poder, a unção para servi-lo, para realizar os seus objetivos neste mundo. Assim, glória e autoridade vêm da redenção. E ao final desse primeiro versículo,
nós vemos que essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas. O número 12 se refere às 12 tribos de Israel. Sabemos que tanto o 12 quanto Israel, esses dois conceitos, vão juntos e falam das coisas que se referem ao reino. Israel é um termo do reino. E vemos uma relação entre a obra de Deus e a nação de Israel. E quando passamos para o versículo 2, ainda falando sobre esta mulher, vemos que ela está grávida e está pronta para dar à luz. De fato, ela sofre por causa das dores do parto. Repetindo, ela está pronta para dar à luz. Agora, vamos ao versículo 3. E no versículo 3, vemos aparecer um outro sinal, mas este não reflete glória ou qualquer outra coisa que tenha a ver com redenção. Não, esse sinal que aparece é de um dragão vermelho, e vermelho simboliza a guerra, derramamento de sangue e morte. Esse é o caráter desse dragão, que, ficamos sabendo mais tarde, se trata da serpente da antiguidade, que é Satanás, que é o acusador. E este dragão tem 7 cabeças. Outras coisas são também mencionadas, mas não entraremos em detalhes por causa do tempo. E lemos que as 7 cabeças têm 7 coroas. Então estas cabeças representam, e não deveriam nos surpreender, pois no episódio anterior do Curtas do Apocalipse, estudamos sobre a besta no capítulo 17. Aquela besta tinha 7 cabeças, e estas 7 cabeças representavam 7 reinos ou 7 impérios. E todos esses impérios tinham algo em comum, visto que eram contrários a Deus, contrários a Israel, à fundação de Israel nos planos de Deus. O versículo 3 fala sobre este dragão, e o versículo 4 fala que este dragão irá se rebelar no céu, e ele vai levar consigo 1/3 das estrelas. Muitos estudiosos entendem que serão 1/3 de anjos, quando for expulso do céu. E então, no versículo 5, temos mais informações sobre a mulher, que está pronta para dar à luz. Ela vai dar à luz a um menino. E esta criança é o Messias, que vai governar as nações, todas as nações. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele vai agir assim, usando de sua autoridade de rei, com uma barra de ferro. Continua o versículo que esse dragão está lá para devorar esse menino. E observe agora o versículo 5. Entendemos que esse que vai nascer, e sabemos que a Escritura já diz isso, e eu estou falando do próprio Yeshua, dizendo que a salvação é dos judeus. O Messias vem de Israel. O Messias é da tribo de Judá. Sabemos também que essa mulher vai completar seu trabalho de parto, e que ele será recebido no céu e ficará no trono de Deus, como diz o versículo 5. Tudo isso diz ao leitor que o Messias vai entrar nesse mundo, que ele nasceu, que houve a encarnação, que ele vai realizar a sua obra, que haverá a morte e o sepultamento e a ressurreição. E tudo isso vai acontecer de forma adequada, o que é visto na ascensão, quando Deus o recebe no trono de Deus, no trono de onde ele vai governar o reino de Deus. Olhe agora o versículo 6. Obviamente, o dragão não gostou que o Messias retornou ao céu. O eterno Filho de Deus foi para seu lugar de direito, estando com Deus, o Pai, no trono de Deus. Por isso, o inimigo, o dragão, vai fazer o que ele sempre quer fazer, frustrar as coisas de Deus. Como ele sabe a importância de Israel, então ele vai entrar em guerra com a mulher, aquela que deu à luz, que é o instrumento pelo qual o Messias entrou nesse mundo. Lembrando que a salvação é para os judeus. Ele vai entrar em guerra com a mulher.
Mas como Deus é sempre leal, Ele vai providenciar um lugar, vai preparar esse lugar para a mulher, para Israel, o que aponta algo no futuro. Quando olhamos em Apocalipse capítulo 12, percebemos que a história é contada, mas nem sempre de forma cronológica. Somos informados de modo a entendermos o que Deus irá fazer. E quando se fala que um lugar foi preparado para a mulher, para 1260 dias, entendemos que esse número equivale a 42 meses, ou 3 anos e meio, falando-se especificamente. Mas lembre-se, Daniel profetizou sobre 70 semanas, e a última semana, a 70ª, fala sobre os últimos 7 anos. E no meio daquela semana, exatamente no ponto dos 3 anos e meio, que divide a 70ª semana de Daniel, aqueles últimos 7 anos, em 2 períodos iguais, sabemos que no meio da semana haverá a abominação da desolação, que acontecerá quando o anticristo proclamar que ele é Deus e que ele é Messias, e exigir que todos o adorem. Mas Israel vai rejeitar isso, sendo, portanto, perseguido durante aqueles 1260 dias, os 3 anos e meio finais. E haverá um lugar para Israel, para aqueles que fugirem para o deserto, o que significa que aquela perseguição fará com que Israel confie, dependa e acredite em Deus e nas suas promessas. Agora vá para o versículo 7, que fala sobre essa guerra entre Satanás e aqueles que pertencem a Deus e aos céus. Satanás será expulso. Versículo 8, e ele é expulso dos céus, onde não mais se encontrará um lugar para ele. E o versículo 9 diz que ele vai estar nesse mundo, e que ele vai fazer o que Satanás sempre faz, que é enganar. Mas há boas notícias. Olhe agora no versículo 10, onde falamos sobre o céu regozijante. O céu vai se alegrar. Lembrando que céu é um termo do reino também. À medida que o céu se regozija, Deus diz, ai da terra. Por quê? O céu está se regozijando porque Deus vai trazer a sua derrota sobre esse mundo. Essa ira que vai destruir tudo que estiver contrário aos propósitos de Deus de se estabelecer o reino. E então, entendemos em que se baseia essa alegria. É uma alegria por causa da salvação, dessa vitória. E se você olhar no versículo 11, essa vitória é encontrada por meio do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Veja, o livro do Apocalipse traz a verdade do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele dá aquela mesma perspectiva. E o que quero dizer com isso? Que o sangue do Cordeiro ocasionou a redenção. Quando pensamos no sangue do Cordeiro, no Egito, pensamos na Páscoa. E a Páscoa é o festival da redenção, de forma que aquela vitória, aquela salvação, vem da obra da redenção. E quem é o Redentor? O Messias, aquela criança do sexo masculino que completou sua obra com sucesso, que foi recebido de volta no céu para o próximo trono de Deus. Continuando, o versículo 11 fala sobre a vitória pelo sangue do Cordeiro para aqueles que não amavam sua vida até a morte, ou seja, a vida na terra e as coisas desse mundo, as coisas de suas vidas. Se nós nos concentrarmos na vida na terra, não seremos fiéis a Deus. Agora, o versículo 12 fala uma vez mais sobre a alegria no céu. Satanás é derrotado e ele sabe que seu tempo é curto. Portanto, o que ele faz? Ele vem para a terra sabendo que seu tempo é curto. Agora, olhe o versículo 13. Uma vez mais, vemos como ele vai perseguir Israel. Ele vai estar em oposição aos propósitos e aos planos de Deus. Profeticamente, Deus irá de fato usar Israel nos últimos dias. E porque Satanás foi expulso,
e está travando uma guerra contra Israel, entendemos que Deus, como já disse, é fiel. Deus vai operar. Ele vai dar asas de águia a Israel, de forma que possam ser entregues para aquele mesmo período de tempo, que é um termo diferente, o mesmo usado por Daniel. Ao invés de 1260 dias, o versículo 14 diz que Israel vai ganhar aquelas asas de águia para um tempo, e para metade de um tempo. Um tempo é um ano. Tempos, no plural, são 2 anos, e metade de um tempo é meio ano. Ou seja, um tempo, tempos e metade do tempo, dá um total de 3 anos e meio. Deus vai ministrar e prover para Israel durante aquele período de perseguição e haverá remanescente que será salvo. Agora, olhe no versículo 15. Vemos que Satanás vai lançar um rio com o objetivo de engolir o povo judeu, destruindo-os, afogando-os. A imagem aqui é muito parecida com a que vemos no Êxodo do Egito. Israel veio até o rio e o viu como lugar de morte. Mas Deus não tinha a intenção de que aquele mar fosse um lugar de morte. Mas, pelo contrário, da mesma forma que algo milagroso aconteceu, Deus partiu o Mar Vermelho. Sim, lá era um lugar para a morte, não para seu povo resgatado, mas sim para o inimigo. E no versículo 16, Deus vai agir poderosamente, pois vemos que Deus vai fazer com que a terra se abra e receba aquele rio. A propósito, a água e o rio mencionados no livro do Apocalipse podem se referir a um grande grupo da humanidade. E simplesmente ele nos diz que o inimigo vai usar a humanidade, ou seja, uma grande porcentagem da população do mundo vai ficar contra Israel. Sabemos que cada nação do mundo vai se levantar para lutar contra Israel nos últimos dias. Mas Deus, de forma sobrenatural, vai defendê-los e livrá-los. É o que vemos no versículo 16. Depois, no versículo 17, de novo vemos que fica mais específico sobre a vitória. Nós percebemos que o inimigo, e eu estou falando de Satanás e aqueles que pertencem a ele, vão querer, uma vez mais, destruir aqueles que pertencem à sua semente. Vejam como isso é muito importante, pois Israel é mencionado, como também a sua semente, ou seja, aqueles que têm uma conexão com as pessoas do reino de Deus. E o que encontramos no versículo 17? Olhe com atenção e lembre-se de que não está se falando numa ordem cronológica, mas simplesmente nos dizendo que aqueles que estão ligados ao reino neste mundo serão perseguidos. E aqui fala sobre aqueles que vão ver a vitória, vencer a perseguição de um inimigo. Como? Pois eles guardam os mandamentos de Deus, que são os mandamentos que encontramos em toda a Sagrada Escritura, e que poderíamos resumi-los com a lei de Moisés. E olhe com atenção novamente no versículo 17. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Yeshua, ou seja, quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, o caráter do Messias se manifesta em nossas vidas. Nós vamos dar testemunho dele. Vamos testemunhá-lo e seremos perseguidos. Mas é a nossa fé no Messias e o nosso comprometimento com a obediência. Lembrando que não somos salvos pela obediência, mas a obediência está expressando a vitória, pois declara a quem pertencemos. E no último versículo, o versículo 18,
diz que este sobre quem estamos falando aqui, no contexto, sobre quem já aprendemos no capítulo 13, este que está em pé na areia do mar, este é o anticristo. Ele vai ficar contra aqueles que se comportam de acordo com os mandamentos de Deus, que têm o testemunho do Messias. Ele fala ao crente: prepare-se para a perseguição. Aqueles que andarem em obediência com a palavra de Deus, aqueles que tiverem o testemunho do Messias e Yeshua, Jesus Cristo, nós seremos perseguidos. Então sabemos que a perseguição está vindo, que o inimigo está contra os propósitos de Deus, contra a obra redentora de Deus, contra as pessoas que já experimentaram a redenção e contra as vitórias por meio do sangue do Cordeiro. Não ame sua vida até a morte, mas ame o Redentor, aquele que derramou seu sangue e, portanto, a evidência de que você o ama. O que o Messias disse: se você me amar, você guardará meus mandamentos. A evidência de que pertencemos ao reino de Deus, não como meio pelo qual somos salvos, mas a evidência de que pertencemos ao reino de Deus é que guardamos suas palavras. Nós seguimos seus mandamentos e nós manifestamos o testemunho do Messias e Yeshua em nossa vida. Essa é, então, uma breve visão global de todo esse capítulo, o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Até a próxima. Que Deus abençoe você. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.